Chamo Gabriel e sejam muito bem-vindos ao primeiro Almeida Academy Podcast. Esse aqui é um podcast em que eu pretendo trazer para vocês diversos assuntos, curiosidades, coisas de interesse coletivo que podem ser úteis para a vida de vocês, e de vez em quando eu posso também acabar comentando coisas mais descontraídas, coisas de lazer, filmes, séries, enfim. E para esse primeiro episódio, eu decidi trazer algumas dicas sobre direito administrativo que podem cair em concursos públicos. Então, você, concurseiro, concurseira, espero que você consiga se beneficiar desse episódio aqui. Então, eu gosto sempre de começar falando pelas definições sobre o que as coisas são, o que significa, né? Então, o que é o tal do direito administrativo? Em primeiro lugar, ele é um ramo, uma área, digamos assim, do direito público. Direito público nada mais é do que uma relação vertical que existe entre Estado e indivíduo. Significa o quê? Significa que o Estado, o interesse do Estado, ele predomina sobre o interesse particular de nós cidadãos, por exemplo. Então, tudo que é de direito público está acima do direito privado. Existe uma relação assimétrica. Se eu celebro um contrato com você, que está escutando esse episódio, nós vamos ter um contrato de direito privado. Então, não vai ter uma relação hierárquica entre a gente. Será uma relação horizontal. Mas se qualquer um de nós tivermos um contrato com a administração pública, seja um contrato de licitação, de serviço público, alguma coisa assim, vai ter uma relação vertical. A administração, ela vai ser preponderante nesse contrato. E eu espero trazer mais episódios sobre isso no futuro, e à medida que eu for trazendo isso, a gente vai conversando melhor, e nós vamos ver que tem várias modalidades de contrato com a administração e que ela tem muitas prerrogativas sobre o particular. Ela tem muitos privilégios, digamos assim, e poderes de poder mudar o contrato unilateralmente. Tem modalidades de contrato em que tem só interesses e exigências da administração, em que o particular ele não pode colocar ali nenhum interesse nas cláusulas, né? Então é um tema bem interessante e bem relevante. E aí, sendo o direito administrativo um ramo, então, desse direito público, ele vai tratar de normas e princípios que vão tanto definir as regras e limites para os órgãos e agentes públicos exercendo as suas funções. Isso por quê? Porque nenhum órgão ou agente público também pode ter poderes absolutos. Apesar do direito público ele ser preponderante sobre o direito particular, não pode ser absoluto, nem mesmo nossos direitos constitucionais são absolutos. Ninguém pode ter um poder absoluto para fazer o que quiser. Então é importante, o próprio direito público, digamos assim, ele se autodisciplina. Ele disciplina os seus agentes, as pessoas que o colocam em prática, para evitar abuso de poder, evitar usos indevidos, enfim, e para garantir que vai ser atendido às necessidades da sociedade. Por isso que o segundo viés do direito administrativo é reger a organização da administração pública, que é a estrutura organizacional e o conjunto de atividades geridas pelo Estado. Esse é o conceito de administração pública: estrutura organizacional e conjunto de atividades geridas pelo Estado. E aí tudo isso serve para quê? Para atender as necessidades da sociedade, para atender o interesse público, para atender as demandas sociais. Assim sendo, a gente tem então uma outra discussão aqui. Já que falamos tanto de Estado, o que é um Estado então? Um Estado, ele nada mais é do que um ente, uma entidade personalizada. E aqui eu não estou falando de Estado tipo Rio Grande do Sul, Mato Grosso, é um outro conceito de Estado. Esse aqui, Estado, aquele Estado com E maiúsculo, ele é um país soberano, que tem estrutura própria, ele é politicamente organizado, ele tem o seu povo, o seu território e o governo soberano. Essas são as três principais características de um Estado: povo, território e governo soberano. E aí esse Estado é uma nação, é um país, e ele pode ser dividido nas famosas unidades federativas, que a gente chama de Estado: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, enfim.
E aí, sendo o Estado com E maiúsculo, né? A nação ali, um ente personalizado, ele tem personalidade jurídica. E ele tem duas faces. Ele tem uma personalidade jurídica de direito público, né? Como a gente viu anteriormente. Ele tem duas faces. A primeira é relações internacionais, porque os estados soberanos se relacionam uns com os outros. Então, é uma personalidade de direito internacional. Os países podem celebrar contratos, podem negociar, enfim, podem fazer acordos internacionais. E também o Estado ele vai ter as relações domésticas, que é uma personalidade de direito público interno, que tem a ver com o seu próprio território, seu próprio povo, seu próprio governo. No caso seria, por exemplo, as relações domésticas seria o Brasil com o Brasil e as relações internacionais o Brasil com o mundo. E aí, dentro dessas relações domésticas, o Estado ele é capaz tanto de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem pública. Nós temos os nossos deveres enquanto cidadãos, que o Estado ele tem o direito de nos cobrar, mas também o Estado ele tem a obrigação de nos fornecer diversas condições para que a gente possa cumprir as nossas próprias obrigações e também seguir a nossa vida, né? Por exemplo, nós, quando tem eleições, por exemplo, nós temos a obrigação de nos alistar quando nós somos maiores de 18 anos. Então, isso é uma obrigação nossa, fazer o alistamento eleitoral. O Estado ele tem a obrigação de fornecer toda a estrutura para isso. Fornecer os cartórios eleitorais, depois, quando tem eleição, ele tem a obrigação de fornecer as urnas, enfim, dividir toda a jurisdição. Então, nós temos obrigações para com o Estado para com a gente, né? E aí nós temos duas formas de Estado, duas formas que um país que tem todas essas características pode se organizar. A primeira seria unitário, que é, por exemplo, o Uruguai, que não tem divisão em unidades federativas, não tem divisão nos estados. E a segunda é o federativo, que é o Brasil, que é dividido em unidades federativas, que é dividido nos famosos estados, com E minúsculo, que a gente chama, né? E então, nesse sentido, um pouco mais filosófico, o que seria, então, um governo? Já que a gente viu que o país, para ser Estado, ele tem que ter um governo soberano. Então o que é um governo, em primeiro lugar? O governo é o sistema pelo qual se rege um Estado. Cada Estado tem o seu governo. Cada país, cada ente soberano vai ter o seu próprio sistema de governo, vai ter o seu próprio sistema de regimento. E aí, no governo, a gente tem que destacar 3 aspectos principais. O primeiro aspecto é a função política. Qual que é a função política de um governo? A função política de um governo é cuidar da administração pública, gerir a administração pública em sentido amplo. É cuidar simplesmente de tudo que o Estado precisa fazer para se autossustentar. Como ele tem que gerir a si próprio e gerir também o funcionamento dos órgãos públicos, das políticas públicas, como é que tudo tem que funcionar para o bem-estar da sociedade, para o desenvolvimento da nação, enfim. E as formas de governo, nós temos 2 principais aqui, que é a monarquia, o poder na mão de uma pessoa, um monarca, o rei, o imperador, o ditador, e temos a república, que é a forma do Brasil. E a república, embora tenha a figura do presidente, não é ele que faz tudo sozinho. Ele tem o nosso Congresso, por exemplo, é bicamaral, tem participação de casas com vários políticos na tomada de decisões, aprovação de leis, né? Então não é o presidente com poder absoluto que faz o que ele quiser, não é bem assim não. E aí os sistemas de governo, que é o terceiro aspecto importante quando a gente fala de governo, são do parlamentarismo e presidencialismo. O presidencialismo é o nosso, a gente tem ali centralizada a figura do presidente, que vai tomar decisões ali importantes, vai fazer negociações com outros países, fechar acordos, tudo mais. Então nós temos, embora a gente tenha vários representantes, a gente tem uma figura de presidente ali que está centralizada nesse aspecto aí. Nós temos uma centralização numa figura. Já o parlamentarismo não, seria um tipo de país ou nação, que nem era na Bélgica, por exemplo, não sei se ainda é, que eles têm um grupo de pessoas
que cuidam de representar e administrar a coisa pública. Eles não têm um presidente. Eles até falam que, alguns deles falam que não tem governo constituído lá. Não é que não exista uma estrutura organizada para governar o país. Não é isso, é que eles não têm, que nem a gente aqui, a figura de um presidente. Eles têm um grupo de parlamentares que cuidam da administração pública de acordo com os interesses aí da população. E aí, sendo nesse sentido aí, a administração pública, ela vai ter dois aspectos. Ela vai ter tanto o sentido amplo, que isso aqui é mais a critério de concurso público, que pode aparecer nas provas aí. No sentido amplo, a administração pública, ela é todas as funções políticas e administrativas. E o que seria funções políticas? O que é política nesse sentido aqui? Política nada mais é do que a gestão do bem público, do bem coletivo. Por exemplo, na nossa casa, nós somos os gestores, nós podemos fazer tudo o que quisermos, podemos colocar as nossas regras, definir como vai ser o funcionamento, definir os horários para que as coisas aconteçam. Já o funcionamento da cidade, por exemplo, dos ambientes públicos, das vias públicas, não é assim, não é eu que posso chegar lá e definir como é. Então vai ter que ser a administração pública que tem que levar em consideração os interesses e as necessidades da sociedade. Nesse caso da maioria, né? Porque aqui no Brasil nós vivemos uma democracia. Isso é administração pública em sentido amplo. Em sentido estrito, é apenas as funções administrativas, tudo que ela tem de função para fazer, e os órgãos ou entidades que vão executar elas. Depois a gente vai ver melhor o que são órgãos, administração direta, indireta, mas por enquanto interessa só saber disso aqui. E aí nós temos também o sentido formal, subjetivo ou orgânico, pode aparecer dessa maneira numa prova. E o que precisa se saber disso é que formal, subjetivo ou orgânico é quem vai fazer. O ordenamento jurídico, a lei, ela vai mandar que alguma pessoa faça alguma coisa, exerça uma determinada função, independente de quem ela seja, de qual seja o cargo dela. Então, por isso que é um sentido subjetivo, está focado no sujeito, é quem vai fazer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E aí nós temos o sentido material, objetivo ou funcional, que é a atividade que vai ser feita. Por exemplo, serviços públicos, o fomento, polícia administrativa. Existem tarefas que a administração simplesmente pode delegar. Por exemplo, ser mesário nas eleições. Isso é uma tarefa que a administração pode delegar a qualquer cidadão, independente do emprego ou função que ele tenha, e ele pode acabar sendo encarregado, incumbido de comparecer lá. Agora, quando a gente foca no sentido material, no sentido da atividade a ser desenvolvida, aí tem atividades que não pode ser qualquer pessoa, tem que ser pessoas realmente capacitadas a fazer aquela determinada atividade, uma pessoa que foi selecionada, que passou num concurso público. Então, tem várias categorias aí dentro, mas o interessante é saber essas linhas gerais por enquanto. E aí, para começar a entender, para a gente poder começar a ter uma conversa aí sobre o direito administrativo, né, sobre o aspecto de legislação, de normas, que já estamos falando de direito, né, mas para entrar nas normas, na legislação e tudo mais, é necessário entender uma diferença entre regras e princípios, que não são a mesma coisa. Ambas são normas jurídicas, ambas têm função legal, podem ser cobradas da gente. Só que acontece o quê? A regra, ela é uma coisa de tudo ou nada. Ela é 880, ou aplica ou não aplica. Licença maternidade, ou aplica ou não aplica. A licença maternidade tem lá no Código do Trabalho várias diretrizes. Um homem não pode ter licença maternidade, até existe a licença paternidade, mas tem várias regras, aplica ou não aplica. Uma mulher que não esteja grávida, por exemplo, que não ganhou neném, não pode ter licença maternidade. Um homem não pode tirar licença maternidade. Não tem ponderação sobre isso. Concede ou não concede. Já o princípio, ele é diferente, ele tem um caráter mais amplo, mais abstrato, ele permite, por exemplo, que o juiz possa dar a sua interpretação. Até porque ele não tem como ser 880, porque pode haver conflitos, choques de princípios. Por exemplo, digamos que tem algumas moradias ali que foram construídas de maneira irregular,
perto de um local onde passa um rio muito importante. Só que não se sabia na época que construir casas ali poderia gerar algum impacto ambiental, alguma coisa importante. Mas, enfim, o ambiente, a natureza ela é muito estocástica, acontecem muitas variações, muita erosão no solo, por exemplo, alguma coisa assim. E aí percebe-se que, com alguns estudos mais recentes, que aquelas casas estando ali prejudicam a qualidade daquele ambiente, daquela água ali, daquele rio que abastece a cidade. E aí o juiz, ele tem um conflito de princípios. Por quê? Porque as pessoas que estão ali, elas têm direito à moradia. Esse é um princípio, está na nossa Constituição, o direito à moradia. Só que todas as pessoas da cidade, daquele município, daquela região, têm direito a meio ambiente limpo, têm direito a desfrutar de uma boa qualidade de vida com a natureza, com o meio ambiente, ter boas interações, digamos assim. Então o juiz fica numa sinuca de bico. Ele vai ter que ponderar entre esses princípios, entre o direito à moradia daquelas pessoas, porque ele pode, na prerrogativa dele, como agente público, tirar aquelas pessoas dali, desapropriá-las das suas casas. Depois nós vamos ver também como funciona isso em mais detalhes. Só que também ele tem que ponderar que essas pessoas vão perder suas casas, elas vão ter que ser realocadas, vão ter que morar em outro lugar. Como é que vai funcionar isso aí? Então, os conflitos de princípios não são tão fáceis de resolver. A gente fala até às vezes em sala de aula, não precisa ser exemplos tão grandiosos assim, mas exemplos do dia a dia de um professor, por exemplo. O princípio da inclusão. O princípio da inclusão, todo mundo tem o direito de estudar, todo mundo tem o direito de aprender, tudo mais. Só que tem aquele aluno ou aqueles alunos que trabalham até muito próximo do horário da aula começar e chegam atrasados. Pelo princípio da inclusão, o professor pode permitir que esses alunos entrem. Só que a entrada deles pode desconcentrar os alunos que já estão em aula e acabar atrapalhando a atenção deles. Aí então ele está num conflito de princípios. O princípio da pontualidade, de todo mundo começar no mesmo horário, de todo mundo se comprometer em chegar na hora, e o princípio da inclusão, que é permitir o acesso de todos, incluindo aqueles que estão impossibilitados de chegar na hora. Né? E aí cada professor delibera, negocia com a turma da sua maneira. Independente da decisão que o cara tomar, ele pode dizer que ele está certo porque foi fundamentado em um princípio ou em outro princípio. Ou eu fundamentei no princípio da pontualidade, quem não chega na hora, paciência, ou eu me baseio no princípio da inclusão. Todos são bem-vindos e todos podem chegar, inclusive aqueles que não conseguem comparecer no horário. Né? Assim sendo, então nós temos princípios constitucionais. Né? Primeiro a gente começa falando da Constituição, porque a Constituição ela é o nosso principal documento normativo no ordenamento jurídico. Ela é o que a gente tem de mais importante, que está hierarquicamente acima de todas as leis, sabe? Então, nesse sentido, os princípios vão ser os paradigmas do direito. É um modo como, digamos assim, o princípio constitucional seria o modo como o constituinte, o modo como aquelas pessoas que escreveram a Constituição vão enxergar o mundo, entre aspas, assim, né? Enxergando o mundo através dos princípios constitucionais, dos artigos, das normas da Constituição. Seria mais ou menos assim, né? Então, esses princípios a gente pode decorar com um mnemônico chamado LIMPE, que é legalidade, do L, impessoalidade, do I, moralidade, do M, publicidade, do P e eficiência, do E. Então, tudo que está na nossa Constituição, tudo que fundamenta o direito, de modo geral, porque a Constituição ela é a carta magna, né? Todos os ramos do direito vão partir do constitucional. Tudo que tem no direito administrativo, eleitoral, enfim, penal, tudo tem alguma previsão legal na Constituição, não originou do nada. Então, o paradigma da Constituição, ele acaba valendo para os outros ramos do direito, as outras áreas do direito. E aí a gente tem o primeiro, que é legalidade.
O primeiro, que é a legalidade, ele consiste em que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Se a lei não manda eu fazer ou deixar de fazer, eu não sou obrigado, eu faço ou deixo de fazer se eu quiser. Também não dá para confundir isso aqui com o princípio da reserva legal, tá? Que alguns atos da administração, eles têm que estar explícitos na lei. Tem coisa que a administração só pode fazer se tiver na lei, como, por exemplo, pena. Uma pena de reclusão para uma pessoa só pode ser dada se tiver estritamente prevista ali em lei. Aí tem o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele, como o próprio nome diz, todos são iguais perante a lei. O administrador, ele deve sempre agir em prol do interesse coletivo, em prol dos interesses e das necessidades da sociedade. Ele não pode agir em prol do interesse próprio, com esse viés pessoal. Então, quando ele está servindo ao Estado, servindo a administração pública, ele tem que atuar da forma mais imparcial possível, da forma mais neutra. O M é da moralidade, mas essa moralidade é uma moralidade judicial. É diferente daquela nossa moralidade cotidiana, né, das relações, das amizades, tudo mais. É uma moralidade judicial que implica em, por exemplo, a pessoa não tentar encontrar brechas na lei para poder se beneficiar, não tentar encontrar usos da lei, usos desviados que não estão dentro do propósito da lei para o benefício próprio. É essa questão da moralidade que veda, por exemplo, o nepotismo, de políticos contratarem parentes para trabalhar nas suas secretarias, por exemplo. E ela veda também o nepotismo cruzado, que aí o político A contrata o filho do político B e o político B contrata o filho do político A. Então está tudo isso previsto dentro do princípio da moralidade. A publicidade é porque tudo que a administração faz, toda atuação dela precisa ser transparente, sempre publicado em órgãos oficiais, edital de concurso público, não pode fazer um grupo de WhatsApp para concurso público do INSS, por exemplo, aí só quem está no grupo fica sabendo, ou numa rede social, numa coisa privada, ou numa lista de e-mails, não, tem que estar tudo certinho no edital, no órgão oficial da União, tem que estar tudo publicado de modo que todos tenham acesso, que todos possam saber. Isso é transparência. E aí nós temos a eficiência. Eficiência, ela implica que todas as ações devem ter o menor custo possível e o maior impacto possível. Eu não estou aqui focando no maior benefício possível, estou focando aqui na melhor relação de custo e benefício. Isso é que é ser eficiente, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí, tenham gostado. Espero que sejam úteis essas informações. Eu pretendo trazer mais coisas aí sobre concursos públicos e compartilhar mais com vocês dessa minha jornada, das coisas que eu estou estudando, que eu vou aprendendo. E espero que vocês possam se beneficiar muito desses conhecimentos aí. Se tiverem alguma sugestão de tema, podem colocar aí nos comentários, que eu vou ler com carinho e vou tentar elaborar alguma coisa para trazer em próximos episódios. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Curtam e se inscrevam no canal e valeu!